bem-vindos à nossa última videoaula de eumintos. Sim, este é o último verme. E muita gente me pergunta, Flávia, mas eu confundo esses vermes, eles são muito parecidos, o ciclo é parecido. Cara, o segredo é você lembrar de uma característica específica de cada infecção, porque aí o resto das informações vai fluir a partir dessa característica. No caso de hoje, na doença enterobíase, também muito conhecida como oxiuríase, a característica principal é um sintoma, é a coceira na região perianal. Sim, este verme faz o seu bumbum coçar de um jeito que nenhum outro faz. Então hoje vamos conhecer o verme da coceira no bumbum. Vamos lá! A enterobíase, ou enterobiose, ou oxiurose, ou oxiuríase, enfim, você pode usar qualquer um desses nomes, eu prefiro oxiurose, sinceramente, é causada pelo verme Enterobius vermicularis. E ele é um parasito que tem como hospedeiro o ser humano, e somente ele. Sim, mais uma vez nós vamos ter um ciclo monoxênico. Uma coisa também que é um pouco diferente das outras doenças que a gente vem vendo até então é que a oxiurose é a infecção de maior prevalência em países desenvolvidos. Então, aqueles países que a gente diz os países ricos, como os Estados Unidos, Austrália, vários países da Europa, têm a oxiurose como a infecção causada por eumintos de maior prevalência. E é uma infecção prevalentemente cosmopolita, ela ocorre nas cidades e acomete principalmente crianças em idade escolar. Como sempre, o macho ele é menor que a fêmea. Ele vai ter ali entre 0,3 centímetros a 0,5 centímetros, enquanto que a fêmea consegue alcançar até 1 centímetro. Outra diferença que a gente vê nos machos, sempre, né, aqui nos eumintos, é que ele tem a cauda ventralmente enrolada. Isso ajuda principalmente na cópula, por isso que os machos têm essa cauda mais enroladinha e as fêmeas têm a cauda mais retinha e pontiaguda. De resto, eles são bem parecidos. Ambos têm aquela cor esbranquiçada, corpo filiforme e cutícula estriada. O ovo também vai parecer com muitos outros vermes que a gente já viu por aqui. A diferença é que ele é um pouco mais no formato de um D, sabe? O resto das características dele são super comuns a outros eumintos. Então, membrana dupla e ele é transparente. Vamos começar o ciclo pela parte que você ingere ovos do parasito. Esses ovos vão passar pelo seu sistema gastrointestinal e vão parar ali no duodeno, bem no início do seu intestino delgado, e vão eclodir as larvas. Essas larvas vão então viajar até o seco, ali pertinho do apêndice, sabe? E vão maturar até serem vermes adultos. Nesse caso, a fêmea não é partenogenética, que nem na estrongilogidiase, então ela vai precisar do macho para copular. Mas também ele só faz o job que ele precisa fazer. Ele vai lá, copula com a fêmea e aí ele vai embora com as fezes e morre. A fêmea fecundada vai ficar então paradinha, esperando o útero dela encher de ovos. Eu não tô falando dela botar 1, ou 2, ou 3 ovinhos. Gente, ela fica lotadinha, ela vira um saquinho de ovos, sério. Ela consegue ficar com até 16 mil ovos. Só no corpinho dela, numa mesma fêmea, 16 mil ovos. E aí, quando ela estiver repleta de ovos, ela migra até a região anal e lá ela vai fazer a postura desses ovos. Isso é extremamente inteligente da parte dela por 2 motivos. Primeiro que ela é uma super mãe e ela já faz todo o job de ir até a região anal e deixar os ovos já na porta. Ela não espera eles serem carregados pelas fezes, ela vai lá diretamente e deixa eles. E outra coisa é que a presença dessa fêmea na região anal coça, como eu já comentei. E aí, qual que é a reação natural do ser humano quando algo está coçando? É levar a mãozinha até o local, dar uma coçadinha. E aí é que a transmissão acontece. Principalmente crianças, adultos que não têm muita noção de higiene pessoal ou pessoas com condições psicológicas podem acabar coçando o local e levando esses ovos na própria mão até a boca. Então a pessoa acaba se reinfectando dessa forma. E assim, a reinfecção acaba acontecendo mais nesses grupos específicos que eu comentei, mas pode acontecer com qualquer ser humano. Afinal, essa coceira vem à noite, na hora que você tá dormindo. Então, nem sempre você vai perceber que você coçou lá e depois passou a mão na boca.
Além disso, esses ovos podem ficar espalhados no ambiente, nos seus lençóis, na sua cama. Então fica claro que esse é um ciclo direto, é uma autoinfecção externa. Os ovos chegaram a sair do nosso corpo, mas eles voltam para o mesmo corpo. Mas também pode acontecer o ciclo indireto, em que a pessoa se infectou com ovos que estavam no ambiente, como por exemplo no lençol de uma pessoa infectada, em utensílios de cozinha, existem algumas possibilidades ali. E aí o ciclo continua da mesma forma que o ciclo direto. Você vai engolir os ovos, eles vão eclodir, as larvas vão pro seco, vão se desenvolver para vermes adultos, vão copular, botar mais ovos, enfim. Então, em alguns casos, mesmo a pessoa não utilizando medicamentos, ela pode interromper esse ciclo, simplesmente se ela tomar cuidado e não levar esses ovos da região anal para a boca, ou não se contaminando ali no ambiente. Alguns autores também dizem que pode acontecer autoinfecção interna. A gente viu na estrongiloidíase que super acontece lá, mas nesse caso não parece ser algo tão frequente, parece ser bem raro. Que é aquela história dos ovos eclodirem ainda dentro do nosso corpo e aí se transformarem em larvas, essas larvas irem para o seco e lá se desenvolverem em vermes adultos e fazerem todo o seu ciclo ainda dentro do nosso corpinho, sem sair para a região externa. E também outra forma de transmissão que parece ser bem rara seria a reinfecção, que nesse caso os ovinhos chegam a sair do nosso corpo, ficam ali na região anal, se transformam em larvas ainda na nossa própria região anal e penetram de novo pelo ânus e vão parar lá no seco, se maturar em verme adulto e continuar o ciclo. Então, tanto a autoinfecção interna quanto a retroinfecção parecem ser algo extremamente raros, mas a autoinfecção externa e a heteroinfecção, elas realmente acontecem bastante. Na grande maioria das vezes, os infectados não vão ter sintomas, vão ser assintomáticos. Se acontecer, normalmente acontece aquele prurido anal que eu já comentei, a coceira. E aí, se a pessoa coça demais, ela pode acabar abrindo portas para uma infecção bacteriana secundária. Aí sim vão ter uns sintomas tipo ulceração, abscessos locais, mas não por causa do parasito em si, na verdade é por causa dessas infecções secundárias. E também, outra coisa que acontece muito, só que não é culpa diretamente do verme, vamos dizer assim, não é que ele foi lá no nosso cérebro e causou isso. Ele, por fazer a pessoa acordar muito à noite por causa desse prurido local, a pessoa vai ter uma péssima noite de sono. E muitas vezes as pessoas têm insônia por causa disso. Aí essa insônia leva as pessoas a se prejudicarem no dia a dia. Então crianças podem ter problemas de aprendizado ou adultos podem ter problemas de desempenho no trabalho. Quem já teve insônia aí sabe como é difícil você ser uma pessoa produtiva. E em mulheres pode ficar ainda pior essa história, porque o verme ele pode migrar e parar na região genital e até mesmo na uretra. Então ele pode causar um prurido vulvar, corrimento e infecções locais. Além disso, principalmente pessoas que têm muitos vermes podem acabar tendo uma inflamação superficial local. E aí, por causa dessa inflamação, ela vai ter alguns sintomas, como por exemplo, náuseas, dor abdominal, vontade intensa de evacuar, que a gente chama de tenesmo retal. Como esse sintoma do prurido anal é muito característico dessa infecção, então muitas vezes na clínica isso já é um grande sinal. E inclusive, como o verme, lembra que eu falei que a fêmea tem mais ou menos 1 centímetro, então dá para ver a olho nu. Pode acontecer dos próprios familiares, pais de crianças, observarem esses vermes na criança depois de umas 2 ou 3 horas que ela foi dormir. Mas também é interessante você confirmar com exames laboratoriais. Hoje em dia existe uma forma muito comum de captar esses ovos, que é simplesmente você pegar um bastãozinho com uma fita transparente grudada e aí você passa ali na região perianal, assim você vai acabar pegando os ovos e você faz essa identificação por microscopia direta. Nesse método da fita, o recomendado é você fazer isso 3 manhãs consecutivas antes da pessoa fazer qualquer tipo de higiene. E para vocês terem ideia, é até possível você conseguir coletar amostras debaixo da unha da pessoa e conseguir achar ovos lá. Ah, Flávia, mas e o clássico exame de fezes que a gente faz em quase todos os eumentes? Então, nesse caso, acontece muito falsos negativos porque você tem uma baixa quantidade de ovos nas fezes. No tratamento, assim como acontece na ascaridíase, o uso de mebendazol e albendazol já resolve a maioria dos casos. A ideia aqui é você, com uma dose única, fazer o primeiro tratamento, o tratamento inicial, e depois de 2 semanas você repete, porque aí você consegue matar os ovos que podem vir a eclodir de vermes adultos que não foram eliminados no primeiro tratamento. No caso de domicílios em que você tem mais de uma pessoa que sempre está se reinfectando ou mais de uma pessoa infectada, o interessante é todo mundo da casa se tratar junto.
O palmoato de pirantel e também a ivermectina são opções, às vezes são usadas, mas hoje na clínica, pelo que meus amigos que trabalham com isso falaram, é usado principalmente então o mebendazol e depois o albendazol. Em caso de indivíduos infectados, é muito importante você tomar cuidado com as roupas, principalmente roupas íntimas e as roupas de cama. No caso, para você manusear, não pegue e sacode, pelo amor de Deus, porque aí vai voar ovo para todo lado. A ideia é você pegar, enrolar e lavar todos os dias em água fervente. É importante lavar as mãos antes e depois de refeições, cortar as unhas bem rente ali, principalmente em crianças. Banhos diários ao se levantar, educação em saúde para as pessoas entenderem melhor como fazer a sua higiene, evitar encostar a região anal e levar isso na boca. E também educação é importante porque aí as pessoas vão conhecer mais essa doença e vão tomar mais cuidados para se prevenir. E também é muito importante o tratamento de todos os infectados. Então é isso, acabamos com a nossa jornada pelos eumintos. Ainda tem algumas videoaulas, mas a gente está bem no final. Se você gostou, por favor, apoie o Flavonoide compartilhando esse vídeo com seus colegas que também estão estudando parasitologia. Dá o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Lembrando que depois de parasitologia vão entrar as videoaulas de microbiologia e também, no futuro, farmacologia. E segue a gente no Instagram e no TikTok. Beijo, tchau, tchau!